Bem, estou saudando todos aí com a graça e paz da paz do eterno Yahweh, o Senhor dos Exércitos, nosso Pai, e de Arusha, nosso Messias, seu Filho unigênito, nosso Salvador. A gente tem um quadro aqui chamado Venha a Nós o Teu Reino. Esse é o quadro Venha a Nós o Teu Reino. E o episódio do momento é Yom Teruah, o Dia do Alarido. Esse é o episódio Yom Teruah, o Dia do Alarido. Bem, nesse episódio de hoje a gente vai tratar de um feriado, né? Uma data bíblica, né? Escriturística extremamente importante, que é o Yom Teruah, o Dia do Alarido, também conhecido como Dia do Toque da Trombeta ou do Toque do Shofar, tá? Yom Teruah, Dia do Alarido, ou Dia Festa da Trombeta, ou Dia do Toque da Trombeta, Toque do Shofar, né? É um feriado bíblico, mas eu aposto que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, né? Nunca ouviu falar no Dia do Alarido, nunca ouviu falar, né? É uma das 7 festas bíblicas. E essa festa tem um caráter profético extremamente importante, que é o que a gente vai analisar hoje. Bem, eu estou gravando esse episódio de hoje no dia 7 de setembro de 2021, né? Então hoje é 7 de setembro, é o dia da pseudo-independência do Brasil, e está tendo várias manifestações, essa coisa toda, né? Só que eu fico assim pasmado, eu estou vendo aqui os canais que eu acompanho no YouTube, vários pseudo-apóstolos, pseudo-profeta youtubiano, que só fala nisso há mais de uma semana. É o 7 de setembro lá, o 7 de setembro vai acabar com todo mundo, parece que o Brasil vai acabar, vai ter uma revolução hoje. É o que eles dizem, né? Mudou a data histórica, vai acabar com tudo, né? Eles só falam nisso, e ninguém se lembra do feriado bíblico. Agora a questão é, olha, quem deseja uma mudança no país, como vê a mudança? A mudança, quem vai produzir é o Eterno, é o Criador. Então, para ter mudança, inicialmente você tem que estar em verdadeira adoração, tem que prestar o culto, lembrar das coisas do Criador, em primeiro lugar. Okay? Depois, a partir do momento que tivermos uma nação que conhece as coisas do Criador, que conhece o mandamento, que obedece, teremos governantes que obedeçam os mandamentos do Criador, que temam ao Criador. Aí nós teremos um país, sim, tá? Um país livre de corrupção e livre de todas as coisas malignas que nós temos. Okay? É assim que a mudança funciona. Você tem que partir para a ação, sim. Você tem que partir com a ação com fé no Criador, tá? Que é Ele que vai produzir a mudança. Agora, achar que vai fazer qualquer palhaçada aí, que vai mudar um sistema totalmente corrupto, não vai mudar dessa forma. Então eu fico impressionado com isso. Eu fico impressionado. Os falsos profetas, tá? Entre aspas profeta, entre aspas apóstolo, pseudo-apóstolo youtubiano, que estão há mais de uma semana só falando de 7 de setembro, tá? Só para ganhar visualização, para ganhar um dinheirinho no YouTube. Não se lembra das coisas do Criador, mas que belo, entre aspas, apóstolos são esses, né? Aí você vai me dizer o seguinte, mas é uma festa bíblica, né? Uma festa bíblica, as pessoas não conhecem as festas bíblicas, né? E as pessoas me dizem, não, nós estamos debaixo da graça, Novo Testamento, debaixo da graça de Jesus, a gente não precisa celebrar a festa bíblica. Pois é, só que aí, o que eles chamam de, entre aspas, Novo Testamento, é celebrar a idolatria, né? Porque eles comem ovo de Páscoa. Eles celebram o coelhinho de Páscoa, que na verdade não é uma Páscoa bíblica, aquilo ali é paganismo total, que é a adoração a Easter, Páscoa em inglês, que é Semiramis, Astarote, entre aspas, deusa babilônica da fertilidade, um ritual de fertilidade foi cristianizado. Idolatria, sincretismo religioso, né? Ou senão vai celebrar o Natal do Sol Invencível. Natal, o Sol Invencível, a maior divindade do Império Romano, que foi cristianizado. O Messias não nasceu nessa época do ano, né? Aí fica lá na ceia de Natal, meia-noite, é a mesma coisa que os pagãos romanos faziam para celebrar, entre aspas, o nascimento do Sol Invencível. Isso é idolatria. Ou senão nas igrejas vai celebrar o culto da virada. O virada é o que? O mês de janeiro, ano novo. O Réveillon é o que? O culto a Jano, uma entidade romana, um demônio. E por aí vai, né? Então, ou seja, eu acho que muitos desses caras confunde graça com idolatria. Ele não sabe a diferença da graça para idolatria. Isso aí não é graça. Isso aí não é, entre aspas, Novo Testamento. Isso é idolatria.
sincretismo religioso. Ou se não, não, eu sou cristão, estou debaixo da graça. Não quero saber negócio de festa bíblica, isso é coisa de Antigo Testamento. Eles dizem. Aí vai celebrar, ou se não diz assim, Deus é Deus todo dia. Deus é Deus, mas se Deus é Deus todo dia, por que você celebra o Natal? Para quê? Por que você celebra a Páscoa para quê então? Não faz sentido. É verdade. Ou se não, feriado humanístico herético. Eles não pedem um dia dos namorados, dia do casamento, não pode faltar o presentinho. Mas tua esposa não é esposa todo dia? Teu marido não é marido todo dia? Então por que tem que ter o dia do namorado? Aniversário de casamento. O aniversário, você não é você todo dia. Acho engraçado no aniversário, o pessoal fala, não, como é que é? Aniversário, não, é um dia só meu. Assim, mas você não é você todo dia? Por que tem que ter o aniversário então? Então, ou seja, são feriados humanísticos e heréticos para celebrar o humanismo, né? Para celebrar o humanismo. A questão é, e as festas bíblicas, colocar o Criador em primeiro lugar. Essas festas, o Criador é o Criador todos os dias, mas ele determinou as festas, as datas, para quê? O que são os feriados bíblicos? O que a gente chama de são testemunhos, do hebraico Edã, testemunho de quê? De que o Criador fez alguma coisa, né, que demonstra a grandeza dele, a glória dele, que ele é o Criador, e tem também um caráter profético. Então agora a gente vai aprender Novo Testamento, a gente vai aprender agora o que é Novo Testamento, Nova Aliança. Como que é? Nova Aliança não é comer ovo de Páscoa, não. Isso é idolatria, alimento sacrificado a ídolo. Nova Aliança não é comer corme de Damião. Isso é alimento oferecido a demônios. Nova Aliança não é celebrar Natal do Sol Invencível. Data pagã, sincretismo religioso, idolatria. Isso é coisa do demônio. Tá? Agora a gente vai aprender o que é Nova Aliança do Messias. Tá? Então, vamos analisar então. São 7 festas bíblicas que estão expressas em Êxodo, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Aí você pode ler a partir do verso 1, mas a gente vai ganhar tempo aqui, porque o que interessa nesse momento é o Yom Teruah, que é o dia do alarido. Êxodo 23, eu vou a partir do verso 23, diz assim, ó. E falou Yahweh a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, no 7º mês, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis a oferta queimada a Yahweh. Falou Yahweh a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, no 7º mês, ao 1º do mês, tereis descanso. É um shabat, é um sábado. Sábado, descanso, feriado, o que significa? Tá? No mês 7º, ao 1º do mês tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. É uma data santa. Então, ou seja, quando ele diz aqui memória de jubilação, é o dia do alarido, Yom Teruah, dia do toque do shofar, tá? Do toque da trombeta. Tá? Esse feriado é no dia 1 do mês 7, mas o mês 7 não é o mês de julho, não. Esse calendário, o calendário gregoriano é pagão. É um calendário herético. Por exemplo, o mês de julho é uma homenagem ao imperador Júlio, um ser humano, um cagão. Tá? Um ser humano idólatra pecador. Como o mês de agosto é homenagem a Augusto, que foi imperador depois de César. Né? Depois de Júlio César. Então vejam, é totalmente herético esse calendário. O calendário bíblico é um calendário lunisolar que é totalmente diferente. Então, nesse momento, a gente está adentrando no dia 1º do mês 7. Tá? O mês no calendário bíblico sempre começa com a lua nova. Tá? A lua nova é a cabeça do mês. Tá? Então, no dia 1º do mês 7, a gente está comemorando o dia do alarido. Tá? E no dia 10, se a gente seguir aqui no texto, ó, verso 26, e falou mais Yahweh a Moisés, dizendo, aos 10 desse mês, 7º, será dia da expiação, tereis santa convocação. Esse dia da expiação é o chamado Yom Kippur. Só que, como funcionava a coisa lá na primeira aliança, lá no templo lá de Moisés, como funcionava? No dia 1º do mês 7, é o dia do alarido,
né, que começavam, feriado, começava a preparação de 10 dias para o Yom Kippur, que era no dia 10. Yom Kippur, dia do perdão, dia da expiação. Então, como funcionava? Naquela época, eles estavam debaixo da lei. Significa o quê? Que eles estavam debaixo de maldição, debaixo de juízo, e tinha também a lei levítica, que era o sacerdócio terreno daquela época. Então, no dia 10, havia a expiação dos pecados do povo, porque o povo pecava, o ser humano peca. Então, todo ano, no dia 10, tinha lá uma série de sacrifícios, todo um cerimonial levítico, com vários sacrifícios, para fazer a expiação do povo. Inclusive, havia sacrifício para as nações também. Então, a coisa funcionava? Funcionava. Tá? Mas todo ano tinha que se repetir o mesmo cerimonial, porque o povo, óbvio, não parava de pecar. Ok? Muito bem. Aí, quando chegava no dia... Deixa eu me ver aqui. Verso 34. Fala os filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias desse mês sétimo será a festa dos tabernáculos, Sucote, a Yahweh, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá a santa convocação. Né? Deixa eu me ver aqui. Deixa eu ver se tem... Bem, aí quando chegar no dia 15... aos 15 desse mês 7 será a festa do tabernáculo, por 7 dias. Sucote, tabernáculo. Por quê? Porque o povo vivia em tabernáculos no deserto, né, debaixo da providência do Eterno. Então veja que tudo era uma forma de um testemunho de que o Eterno estava provendo aquele livramento, controlando aquela situação. Né? Mas veja bem, então como que a gente traz isso, como a gente entende tudo isso na nova aliança? Né? Como que a gente entende isso? O Yom Kippur, o Yom Kippur, ele como um cerimonial levítico para a expiação anual dos pecados do povo, ele já não existe mais. Por quê? Porque o Messias já fez um único sacrifício no Calvário, derradeiro. Então, conforme foi orientado lá em Hebreus, né, ora, anualmente era, entre aspas, comemorado, celebrado os pecados. Né, todo ano. Agora, isso não é mais necessário. O Messias já fez o cumprimento derradeiro. Então tem muita gente que quer celebrar o Yom Kippur porque quer cumprir o mandamento, quer cumprir as mitzvot. Só que não adianta, meu amigo, você pegar uma vacina vencida. Não adianta nada. Vacina vencida não dá efeito. Tá? Então a atualização da coisa, então você tem vontade de celebrar, mas não adianta você celebrar sem entendimento. Né? Você celebrar todo ano, achar que todo ano o Eterno vai te perdoar os pecados do ano passado, você está negando o sacrifício do Messias, que foi derradeiro uma só vez. Então, pela fé no Messias, veja que a lei levítica ela não existe mais. Agora, mudando-se o sacerdócio, necessariamente faz-se a mudança da lei. Isso está lá em Hebreus. Então, o sacerdócio levítico acabou. Agora, é o sacerdócio celestial do Messias. Ele fez um sacrifício uma só vez. Então, a fé nele nos proporciona a redenção, a remissão dos pecados. Okay? Agora, o Yom Kippur, ele pode ser celebrado como um testemunho, no novo sentido, que é o que? O Messias fez o sacrifício derradeiro, uma só vez. Ponto. Okay? Como um testemunho de que o Messias fez isso. Então, veja que tudo tem cumprimento do Messias. O Yom Kippur tem cumprimento do Messias. Aí depois, no dia 15 é o que? O tabernáculo. O tabernáculo, ele se cumpre no Messias. Por quê? Foi o Messias fazendo tabernáculo, vivendo entre nós. Okay? Isso é o cumprimento da nova aliança. O Messias, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória como unigênito do Pai. Okay? Isso é o cumprimento do tabernáculo, no Messias. Veja que todas as coisas têm um cumprimento no Messias. Todas as coisas. Por exemplo, a Páscoa. Na Páscoa de Moisés, ele imolou o cordeiro e passou o sangue na porta. Então aquilo ali permitiu um livramento de que o primogênito não era morto pelo destruidor, porque o sangue do cordeiro ali salvou. Depois ele comeu pães ázimos, sem fermento, né? E o povo saiu do cativeiro no Egito. Tudo isso se cumpre no Messias. Né? Quem é o cordeiro pascal? O Messias. O sangue de quem que promove a salvação da morte eterna? Né? O sangue do Messias. Os pães ázimos, sem fermento, significa o quê? Significa o corpo do Messias sem pecado. Fermento é pecado. Então, simboliza também o Messias. Né? A libertação do Egito foi o cumprimento do Messias. Libertação da morte para a vida eterna. Tá?
Tudo se cumpre no Messias. Todas as festas se cumprem no Messias. Festa das primícias, que era apresentado lá, o ramo das primícias, né? O Messias. Quando o Messias ressuscitou, ele se apresentou. No dia depois do sábado, Shabat, ele se apresentou ressurreto. Primícia da ressurreição. Tudo se cumpre nele. E esse Yom Teruah aqui, que é a festa do alarido, também se cumpre no Messias. Toque da trombeta. Tá? Como se cumpre? Aí tem um caráter altamente profético. Por quê? Todas essas festas que foram ordenadas aqui a Moisés, como sombra. Tá? Então, a sombra é a projeção do objeto. O objeto, tá, é muito mais glorioso do que a sombra. Tá? Então, foi dada aqui a sombra. E as sombras se cumprem na imagem real, que é o Messias. Então, a festa do alarido, o toque da trombeta, se cumpre. Estamos falando de nova aliança. Você chama nova aliança, né? Messias. Se cumpre no retorno do Messias, é o que significa. Tá? Então, é uma festa altamente profética. Retorno do Messias. Então, vamos. 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4. Só fala tanto de arrebatamento para cá, arrebatamento para lá. Não sabe nem qual o texto que fala do arrebatamento, a gente não sabe. Não faz a mínima ideia. 1 Tessalonicenses 4, deixa eu só achar aqui um momento. Ó, 1 Tessalonicenses 4, eu vou no 15 a 18. Diz assim, ó. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra de Yahweh, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, né? Dizemos isso, pois, pela palavra, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, no caso do Messias, não precederemos os que dormem, né? Os que estão mortos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram no Messias ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles às nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então percebam que o alarido, a trombeta de Deus, tem tudo a ver com o quê? Com ressurreição dos mortos e com o retorno do Messias, né? E também até com arrebatamento. Isso destrói, esse texto aqui destrói essa farsa desse arrebatamento secreto, aí mostra lá no vídeo, lá, deixado para trás. Aquilo tudo é terrorismo. Tá? Heresia, terrorismo para aterrorizar o povo a ficar, entre aspas, dentro da igreja, dando dinheiro para eles. Dízimo da oferta por líder religioso. Porque se você sair da igreja, você vai ser um deixado para trás. Né? Entendeu? Os outros vão ser arrebatados de secreto, você vai ser um deixado para trás para sofrer. Né? Isso é terrorismo, isso é heresia. Tá? Então, porque o mesmo Senhor, o Messias, né, descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressurreição dos mortos tem tudo a ver com o retorno do Messias. Tá? E, considerando que a primeira ressurreição está lá no Apocalipse capítulo 20, né? Deixa eu ver aqui, Apocalipse capítulo 20, ó, verso 4. Tá? E vi as almas, as vidas daqueles que foram mortos pelo testemunho, e que não adoraram a besta nem sua imagem, tá? E viveram e reinaram com o Messias durante 1000 anos. Tá? Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Primeira ressurreição, Apocalipse capítulo 20, depois do Armagedon. Tá? Então, conjugado com 1 Tessalonicenses 4, né? Primeiro os mortos ressuscitam, depois nós seremos transformados. Transformado para quê? Para a vida eterna, os que ficaram vivos. E depois sim tem um arrebatamento a encontrar com o Senhor nos ares. Então, ou seja, arrebatamento sem ressurreição não existe. Antes do Apocalipse capítulo 20 não existe. Okay? Então tem tudo a ver. Tá? Retorno do Messias, ressurreição dos mortos, arrebatamento, tem tudo a ver uma coisa com outra, concomitantemente, bem próximo ali. Outra coisa, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios 15, 51 e 53, diz assim, ó, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vão morrer, mas todos seremos transformados,
no momento no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, que a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ó a ressurreição aí. Ó a ressurreição. E nós seremos transformados. Nós quem? Quem não morrer, né? Quando o Messias retornar, você não vai precisar morrer. Se você estiver vivo, você vai ser transformado. Os mortos vão ressuscitar. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E isto que é imortal se revista da imortalidade. Ok? Então, percebam. Aqui, ó. No momento não abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Veja, o toque da trombeta é ressurreição. Ressurreição, retorno do Messias. E tudo a ver, Apocalipse capítulo 20. Final 19, início do 20. É ali, cara. Esse é o ponto. Outro ponto, Mateus capítulo 24. Vamos lá. Mateus capítulo 24, verso 29 a 31. E assim, ó. E logo depois da aflição daqueles dias, aqui está tratando o retorno do Messias. Tá? Retorno do Messias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, né, o Messias. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma até outra extremidade. Ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade. Esses escolhidos é que vão ser transformados. E os que estiverem mortos no Messias vão ressuscitar. Está vendo? Retorno do Messias. Retorno do Messias tem tudo a ver com clamor de trombeta. Então, muita gente até confunde, né? Tem a questão das 7 trombetas do Apocalipse, 6 já foram tocadas. Já está explicado na playlist Redescobrindo o Apocalipse. A 7ª trombeta, porque as 7 trombetas do Apocalipse são simbólicos. Tá? São simbólicos. Você não vai escutar uma trombeta do céu literalmente. São um ajuntamento de guerra. A 7ª trombeta, possivelmente, é o Armagedon. Né? E logo no Armagedon, para destruir a besta do falso profeta, que o Messias retorna, segunda metade do Apocalipse 19. Aí sim tem esse toque de trombeta da ressurreição dos mortos, tá? Do retorno do Messias, e essa coisa toda. Aí depois tem um arrebatamento. É isso aí que... Essa trombeta, né, a gente tem um caráter aqui literal, né? Porque ele está dizendo que o Messias retornará um retorno visível e glorioso, ao toque de trombeta. Tá? Então é diferente, tá? É diferente, essa trombeta aí tem um caráter literal. Então é isso, percebam, o retorno do Messias é uma oferta profética, que você que diz que está na nova aliança, está no Novo Testamento, não sabe nem o que é graça, nem o que é o Novo Testamento, é idólatra. Estou no Novo Testamento com ovo de Páscoa na mão, é um idólatra, entendeu? Essa é a grande realidade, tá? É um idólatra, né? E esses, entre aspas, pastores, pela madrugada, rapaz, pergunta a ele, cite uma oferta bíblica e o seu significado no Novo Testamento. Não, estou no Novo Testamento. Está no Novo Testamento fazendo o culto da virada, é idólatra. Essa é a grande realidade. Tá? Cadê? Então a gente fica assombrado com esses falsos profetas. Tá? Falso profeta com o ovo de Páscoa na mão, entendeu? Idólatra. Essa é a grande realidade. Aqui, ó, nova aliança. Idolatria não é Novo Testamento. Nova aliança é o cumprimento das coisas no Messias. Então, é importante celebrar o Yom Teruah, é importante, meus amigos. Porque a gente tem que ter comprometimento nas coisas eternas. Não é comprometimento com o coelhinho da Páscoa, com o humanismo de dia dos pais, dia dos namorados. Pô, é brincadeira, cara. O negócio é assim, chega a ser cômico, né? E eles brigam ainda se você vai celebrar o feriado bíblico. Não, rapaz, nós estamos debaixo da lei, não. Tá com o ovo de Páscoa na mão, idólatra. Idólatra, essa é a grande realidade. Herege idólatra, dando presentinho para a esposa, humanista herético. Tá? Então, meus amigos, é importante celebrar, é importante a gente ter comprometimento com as coisas do eterno, tem que vestir a camisa. Tá? Só que lógico, você não celebra a festa bíblica. E muitas festas bíblicas você tem que trabalhar, porque você tem que ganhar seu salário mínimo, tem que pagar aluguel, tem que pagar... É compreensível. Mas você pode ao menos se lembrar.
entendeu? Ao menos isso, alguma coisa você pode fazer, né? É compreensível a situação que nós estamos. Agora, você vai ser salvo. Eu não estou dizendo que você só vai ser salvo se você celebrar o Yom Teruah. Não estou dizendo isso. Tá? Não estou dizendo salvação vem pela fé no Messias, no mérito do Messias. Isso já sabemos plenamente. Agora há um porém. Tá? Há um porém. Vocês que não celebram a festa bíblica, mas tem comprometimento com dia dos namorados, dia dos pais, Réveillon e a palhaçada toda, tá? Vocês podem até ser salvos pela fé no Messias. Agora vocês vão ser os pequenininhos no reino do céu. Vocês vão ser o menorzinho no reino do céu. Agora quem busca cumprir, vestir a camisa, cumprir os mandamentos, quem busca celebrar as festas mesmo, vestir a camisa mesmo, esse vai ser o grande no reino do céu. Tá? Isso, quem diz aqui, ó, é o próprio Messias. Mateus capítulo 5. Diz assim, ó, verso 18. Verso 19, né? Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Então a gente não pode colocar no mesmo patamar a pessoa que veste a camisa, que trabalha mesmo, que representa, tá aí todas as festas, né? As festas para dar testemunho que o Eterno instituiu, que tem um calendário bíblico, que aquilo ali é profético, que se cumpre no Messias, que o Eterno fez o trabalho mesmo de tirar o povo lá do Egito, porque ele é forte e que nos tirou do pecado e da morte e para a vida eterna. Quem cumpre vai ser o grande no reino do céu. E todos os demais mandamentos vai ser o grande. Agora, quem não cumpre, quem despreza as coisas do Eterno, por exemplo, como quem despreza os feriados bíblicos, não, isso aí tudo já acabou. Pode até ser salvo, mas vai ser o pequenininho no reino do céu. Isso aí vai ser o pequenininho. Então, como a gente quer ser grande no reino do céu, vamos buscar cumprir e ensinar os outros também. Já tem um carinho por isso aqui. Então, isso aí. Mas infelizmente os falsos profetas estão falando da manifestação do Bolsonaro. Infelizmente, esse é o nível da coisa. Mas então é isso aí, pessoal. Fico com a Shalom aí. Foi o dia. Até curioso, vale uma curiosidade aqui, que os judeus hoje, eles celebram da maneira deles, né? Não tem o cumprimento profético do Messias, o verdadeiro Messias, não tem esse entendimento. Mas eles celebram geralmente 2 dias. Por quê? Porque como é o primeiro dia do mês 7, e eu falei que o primeiro dia no calendário bíblico sempre começa com a lua nova, então, e naquela época, a lua, quando se identificava a lua nova no céu, tinha um anúncio do começo do mês, né? E como não era uma coisa muito precisa, porque é a olho nu, né? Criou-se o costume de celebrar um dia antes, celebrar 2 dias, para quê? Para não perder a lua nova, para não acabar perdendo o feriado, né? E hoje, com o recurso que a gente tem, não precisa ficar na base do olho, né? Mas então eu tenho esse costume de celebrar 2 dias, né? Mas isso é um costume deles, tá? Que o que está dizendo aqui é um dia. Então, basicamente é isso. Então, fique aí com a Shalom até o próximo episódio.